Saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Estaremos estudando a segunda lição que está inserida no primeiro trimestre de 2022 das lições da CPAD, que tem por título esse trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A segunda lição tem por título a inspiração divina da Bíblia. O texto nos diz: toda a Escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Os autores bíblicos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Referência bíblica em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tudo o que está escrito serve para o nosso ensino. Aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. As Escrituras não estão condicionadas às limitações de seus autores humanos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A linguagem bíblica busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9 ao 11. Cristo reconheceu a inspiração divina do Antigo Testamento. Lucas, capítulo 24, versículo 44. A palavra inspirada pelo Espírito Santo opera na regeneração dos pecadores. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A leitura bíblica está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Primeiro tópico: a doutrina da inspiração bíblica. Número 1. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo, capítulo 24, versículo 4. Jeremias foi advertido: não esqueças nem uma palavra. Jeremias, capítulo 26, versículo 2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um J ou um tio se omitirá da lei. Mateus, capítulo 5, versículo 18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Item 2. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa tradução veio do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritos sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9 e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumento de Deus e cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver e empregadas nas Escrituras. 3. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração bíblica também é plenária, isto é, a inspiração total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Nossa declaração de fé professa que a inspiração bíblica é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos: tudo que Dante foi escrito para nosso ensino foi escrito. Aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erro, sem falha alguma. Segundo tópico, inspiração divina e os autores da Bíblia. 1. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidade quanto ao gênero literário, gramático, vocabulário e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérprete do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 11. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porque transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 ao 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto às suas inspirações e veracidade, está condicionado às limitações dos seus autores humanos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Item 3. Os diferentes gêneros literários e figura de linguagem. Cada autor fez uso de gênero literário distinto, tais como narrativa, 1 e 2 Samuel, poesia, salmo, provérbios, livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas. Juízes, capítulo 14, versículo 14, Ezequiel, capítulo 17, versículo 2, de alegorias, Gálatas, capítulo 4, versículo 22 ao 24, e Hebreus, capítulo 9, versículo 9, de hipérboles, João, capítulo 21, versículo 25, Colossenses, capítulo 1, versículo 23, de metáforas e símiles, Zacarias, capítulo 2, versículo 8, Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 5. De vocabulário simples ou rebuscado, a depender de grau de instrução do autor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 2, versículo 6 e Tiago, capítulo 1, versículo 17. Item 4. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum à popular,
Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol. Juízes capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Josué capítulo 10, versículo 13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da Bíblia de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9 ao 11. Tópico 3. O Espírito Santo e a Bíblia. Número 1. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que o livro de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes capítulo 3, versículo 4. Esdra reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdra capítulo 1, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito Santo mediante os profetas precedentes. Zacarias, capítulo 7, versículo 12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Número 2. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. João capítulo 14, versículo 26. B. O escrito bíblico que vindicam esse cumprimento. Atos capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e Efésios capítulo 3, versículo 5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre orientação do Espírito e que as suas epístolas são a palavra de Deus. Aos Romanos capítulo 15, versículo 15, ao 16. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, Gálatas, capítulo 1, versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nesta direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. João capítulo 16, versículo 3. Número 3. A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Efésios capítulo 2, versículo 8. Que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aos Romanos capítulo 10, versículo 17. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23.
Sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se de iluminação. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão. Espero que você, ao meditar, ao ouvir a palavra de Deus, venha receber de Deus mais fé na sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é que nos convence do pecado e que nos faz ser um novo homem. Que você ame cada vez mais a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a única fonte de vida e salvação para o homem. Eu quero desejar a todos que permaneçam na santa paz do Senhor Jesus Cristo e espero que todos que tenham acompanhado o estudo da palavra de Deus venha no próximo estudo estar aprendendo e guardando, praticando a palavra de Deus, a qual também estaremos com um novo tema, a inerrância da Bíblia. Que você possa estar conosco e divulgando a palavra de Deus, porque ela é a única semente que traz vida para toda a humanidade. E que você coopere com esta obra, porque aqueles que fazem esta obra é o único, aleluia, é o único galardão, ou seja, é o único trabalho executado na terra que receberá galardão. Todos os outros trabalhos findarão, mas do evangelista, daquele que propaga o evangelho, tem galardão. Então, tenha este amor e divulgue a mensagem da cruz. Mais uma vez, eu desejo a todos que fiquem na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.